Quando você estiver bem velhinha pensando na sua vida, do que você quer se lembrar? Pelo que você quer ser lembrada? Você também tem sentido que a sua vida tá meio parada? Tipo, você estuda, trabalha, paga a conta e depois... nada. Você sente que podia estar vivendo mais, sabe? Hoje eu quero contar por que ignorar o medo mudou minha vida. Isso é algo que eu ainda tô aprendendo a fazer, mas eu acho importante compartilhar porque eu tenho certeza que tem mais gente passando por isso. Quando eu digo ignorar o medo, não é porque eu não senti, mas é porque eu escolhi fazer as coisas mesmo sentindo medo. E essa decisão me fez literalmente mudar de estado, tanto mental quanto fisicamente. Oi, eu sou a Cici e a gente meio que cresceu aprendendo que a gente deveria ter uma certa estabilidade, né? A gente tem que crescer, estudar, trabalhar, só que ninguém ensina a lidar com essa sensação que esses lugares trazem pra nossa vida. Essa sensação principalmente de estar preso a isso, sabe? Aquele medo de, e se eu falhar? E se eu tentar e der errado? E se eu me arriscar demais e perder tudo? E pior, acho que é o meu maior medo, e se eu decepcionar as pessoas que estão me ajudando a chegar em algum lugar da minha vida, tipo a minha família, os meus amigos. O medo meio que começa como um alerta e acaba que ele vira uma prisão pra gente. Mas isso só se você deixar. Eu acho que é importante eu contar um pouquinho do meu caso, porque foi algo bem específico que aconteceu comigo, mas eu sinto que mudou tudo pra mim, sabe? Então, há mais ou menos um ano atrás, eu tava finalizando a faculdade, tava entregando meu TCC, e eu também estava trabalhando numa empresa há quase um ano e meio. Essa empresa, ela tinha os seus prós, eu aprendi muito estando nela, mas eu estava me sentindo muito limitada, assim, sabe? Eu sentia que eu conseguia fazer mais, eu sentia que eu tinha muito mais a explorar, muito mais do meu conhecimento da faculdade, principalmente a ser aplicado ali naquele contexto. E o que eu sentia lá dentro era essa sensação de que eu tava perdendo meu tempo. Acabou que eu percebi que estar lá não ia me levar, assim, pra grandes oportunidades. E eu decidi que eu precisava pedir demissão. Então, eu não queria perder... Eu morava com meus pais e eu não queria sentir que eu tava perdendo a minha liberdade financeira de poder comprar as coisas que eu queria no horário que eu queria. Deu vontade de comer alguma coisa, eu posso comer e pagar com o meu dinheiro que eu trabalhei. Enfim, eu não queria perder essa liberdade e eu acabei optando por procurar outro emprego antes de pedir demissão. Acontece que em Belo Horizonte, que é onde eu nasci, eu morava, a área onde eu atuo, que eu formei em design de produto e eu acabei optando para ir para produtos de moda, acessórios de moda, né? Então eu trabalho como designer de calçados. E essa área em Minas, apesar de ter um polo calçadista bem grande, não tem muitas oportunidades para o setor de design. Design mesmo de calçados geralmente se localizam ou em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, que spoiler é onde eu estou agora. E acabou que eu optei por me arriscar. Então acabou que eu acabei mandando vários currículos para diversas empresas, nenhuma me retornava, ou quando me retornavam era negativamente, ou enfim. Fiz algumas entrevistas, não foram pra frente. E o meu namorado acabou falando, por que você não procura em outros estados? E aí eu fiquei tipo, tá querendo terminar comigo? E aí ele me explicou que não, porque pra mim ia ser muito bom se eu procurasse outras oportunidades em outros lugares. Acabei concordando com ele. E assim comecei a minha saga de mandar currículo pra todas e quaisquer vagas possíveis que apareciam pra mim. E nessas eu fiz algumas entrevistas pra fora, algumas oportunidades interessantes, porém com salário ruim que não ia conseguir me bancar. E eu tava assim meio sem esperança, sabe? Mas eu acho que foi muito importante, eu mesmo com medo de tentar isso, eu ter me arriscado e feito, porque acabou que apareceu uma oportunidade, assim, foi mais ou menos em maio eu colei grau, em junho eu tava muito mal da cabeça. Assim, eu tava ficando maluca, a empresa realmente não era muito boa, então todos os meus colegas estavam pedindo demissão e eu fui ficando sozinha, porque não tinha mais aquele apoio moral, sabe, de pessoas ao seu lado que estão passando por aquilo com você. E essa solidão só piorava tudo. Acabou que eu tirei férias em julho
e eu recebi essa notícia de que eu havia sido aprovada nessa vaga onde eu estou hoje, nesse mês de julho. E em agosto eu comecei, então eu me mudei para o Rio Grande do Sul dia 11 de agosto. Foi uma mudança bem difícil, principalmente pensando em questão climática, porque aqui é muito frio, eu não estava acostumada. E também tem toda a questão de que tipo, eu não conhecia ninguém que morava aqui na região. Meus pais, minha família inteira é de Minas Gerais, então foi bem difícil ter essa mudança toda. Mas já estamos em janeiro, então fazem 5 meses que eu me mudei. Agora no final do ano eu tive a oportunidade de voltar pra casa dos meus pais. E é engraçado como é a casa dos meus pais agora, não é mais a minha casa. É engraçado como eu só larguei tudo e me arrisquei, sabe? E vim. A Cici de janeiro de 2025. Jamais acreditaria que eu estaria aqui hoje, fazendo o que eu faço, vivendo o que eu vivo. E tudo isso foi porque eu tive a coragem de, mesmo apavorada, eu tentar, sabe? Porque eu acho que foi muito pelo desespero de pensar, nossa, se eu ficar mais tempo aqui, eu acho que eu vou enlouquecer. E aí eu confesso que eu fui um pouco orgulhosa, né, de não querer largar o emprego que estava me fazendo mal para poder viver um pouquinho desempregada antes de arrumar outra coisa. Mas foi algo que pra mim, no final das contas, deu certo. E o que eu quero dizer com tudo isso é que mesmo eu não me sentindo pronta, eu acho que ter tido coragem de me arriscar foi realmente assim algo que fez muita diferença pra eu entender muito de quem eu sou hoje, sabe? Eu me senti muito doida, na verdade, eu me senti muito maluca, muito pirada, e alguém chegou pra mim e falou: não, você é muito corajosa de ter vindo sozinha, com 24 anos, se mudou sozinha de estado, sem ter ninguém, sem conhecer ninguém, e tá lidando com isso tão bem, sabe? Eu acho um pouco trágico dizer isso, mas eu sempre fui uma pessoa bem medrosa, assim, sabe? Eu cresci tendo muito medo de interagir com meus coleguinhas na escola. Apesar de ser uma pessoa extrovertida, eu também sou uma pessoa bastante tímida no começo. Então, pra mim é meio difícil me acostumar e me sentir confortável pra poder tentar coisas novas. Sempre fui muito chorona também. E sempre falavam pra mim, tipo, ai, você não pode ser muito chorona assim, isso é ruim, como se esse sentimento ser intensa, assim, ter esses sentimentos fossem me atrapalhar em alguma coisa. Então, eu acho que eu cresci com muito medo de me arriscar e decepcionar as outras pessoas, sabe? Então, quando surgiu a oportunidade de trabalho em outro estado ainda, eu senti muito esse receio de decepcionar as pessoas, mas no final das contas eu comecei a pensar, tipo, tá, mas se eu não for, eu acho que eu vou decepcionar a mim mesma, sabe? Que eu acredito que é a pior coisa possível, é sentir que eu tô sendo infiel a quem eu sou e tô indo contra aquilo que eu acredito, que é que eu sou capaz de fazer as coisas. E acabou que eu dar esse voto de confiança de que eu conseguiria, de que eu poderia tentar, e se desse tudo errado eu podia voltar pra minha família. Eu acho que isso ajudou muito a melhorar a minha autoestima também, sabe? Porque esses receios de, e se eu não estiver pronta? E se eu não. E se isso não for dar certo pra mim agora? Isso é muito comum de acontecer e a gente sente isso praticamente todos os dias, né? Quando a gente vai tomar uma decisão, pode ser que essa decisão leve a gente a acreditar que realmente aquilo não é pra mim. Mas será que não é mesmo? Será que não vale a pena você tentar antes de você afirmar isso, sabe? E eu acho que o pior é se a gente não tentar, a gente vai se arrepender. E eu acho que não deve ter sentimento pior do que você pensar daqui poucos meses. Poxa, eu devia ter tentado. Poxa, se eu tivesse feito. Sabe, é muito preferível que você tente, dê tudo errado, mas você vai ter uma história engraçada pra contar, sabe? Vai ter uma história de superação pra contar, e isso vai te levar a novos caminhos. Mas você não vai conseguir esses novos caminhos se você não tentar, se você não se arriscar. Pra mim, assim, decidir isso não foi como um filme motivacional, tipo, foi
bem difícil no começo, principalmente, porque era muita coisa nova, muitas adaptações novas. Eu me sentia muito insegura, me senti muito sozinha, muito sozinha. E eu ainda me sinto muito. Às vezes fica aquele sentimento tipo, nossa, será que não vale a pena voltar atrás? Não, não vale a pena. Porque eu observo o tanto que eu consegui crescer, o tanto que eu me sinto mais independente hoje e como a minha confiança evoluiu muito desde que eu tomei essa decisão. Então hoje eu enxergo que, por tentar, eu não me tornei outra pessoa, mas eu me tornei mais eu mesma. Faz sentido, não sei. Então agora vão aqui algumas coisas que me arriscar me ensinou. Você nunca vai ter certeza. E isso não é um problema, sabe? A gente nunca sabe o que é melhor pra gente, e eu acho que isso que é engraçado de crescer, sabe? Porque a gente sabe que quando a gente é criança a gente tem que ir pra escola, depois a gente vai pro ensino médio, depois o caminho que muitas pessoas seguem é ir pra faculdade, depois trabalhar. E depois? Será que termina aí? Então, eu acho que a gente tem que se arriscar e tentar, mesmo que a gente acredite que pode dar errado, que a gente imagine as possibilidades de dar ruim, a gente nunca vai ter certeza, então por que não dar o braço a torcer, sabe? O medo não significa que essa coisa que você tá querendo fazer é errado. Provavelmente, se você tá sentindo medo, é porque essa coisa é importante pra você. Provavelmente o seu corpo tá sentindo que aquilo é algo que é impactante, que vai mudar a sua vida. E nesses casos é sim importante a gente tentar, mesmo com medo, e usar ele de motor, sabe? Não usar ele como forma de te travar. Ele tem que ser um impulso pra você. Provavelmente você ainda não entendeu isso, mas você é muito mais capaz do que você imagina. E geralmente a gente só descobre isso quando a gente sai do lugar. A gente só entende isso quando a gente tem coragem de sair daquela posição que tava travando a gente, sabe? E por fim, ficar parado também é uma escolha. Você optar por não tentar também é uma escolha que você faz. E infelizmente ela custa caro, principalmente emocionalmente falando. Você fica com aquele peso, sabe? Por mais que você ache que tenha sido a decisão correta, não tentar faz você se sentir um pouco inferior, talvez, mas com um sentimento de impotência. Então eu queria te dizer que você não tá atrasada. Você só tá com medo. E isso é totalmente humano. Totalmente faz parte da sua vida. Mas não deixe esse medo te parar. Não deixe esse medo te estagnar na vida, sabe? Eu mesma hoje me vejo como corajosa, mas na época eu não pensava assim. Eu ignorei o medo não na época por ser corajosa, mas sim porque ficar onde eu tava doía muito. E eu acredito que por mais que agora você não sinta uma grande angústia, uma grande dor, esse sentimento ele existe, sabe? E é muito ruim ser movido à base. Então, não se esquece que o medo às vezes não é um sinal pra você parar, não é um sinal pra você se esconder e fugir. Talvez ele seja um sinal pra você tentar, um sinal pra você ir atrás daquilo, sabe? E no fim das contas, se você tentar e não for como você esperava, se arriscar não garante que você vai conquistar aquilo que você espera, mas garante que você vai crescer, garante que você vai evoluir. E provavelmente se você for atrás daquilo que você quer, o máximo de arrependimento que você vai ter é por você ter se esforçado daquela forma e visto que não foi como você esperava, mas você vai aprender como lidar com isso de maneira diferente. E é isso que eu acho que é importante da gente levar pra vida, sabe? Não deixe o medo te parar, deixe ele ser um impulso pra você. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Eu estou voltando ao YouTube e eu espero que seja uma trajetória aí muito boa, muito grandiosa. E é isso, muito obrigada por estar aqui. Tchau, tchau!